Bom, o trabalho é alguma coisa que é fundamental, né, na vida humana, né? Não há humanidade se não houver o trabalho. O trabalho escravo não é uma invenção, como nós sabemos, né, contemporânea. Ele está aí no mundo há muito tempo, né? Inclusive, o escravismo no Brasil, né, ele é recente, né, nessa parte do planeta, né? Durante um longo período da história da humanidade, era simplesmente impossível economicamente haver a escravidão. Isso por quê? Porque as condições de trabalho eram tão difíceis, né? Eram tão rudimentares, que sequer o indivíduo conseguia produzir o necessário para ele e sobrar alguma coisa. Porque para você escravizar alguém, você precisa pensar o seguinte: esse sujeito, né, vai trabalhar para mim, né, mas ele precisa então produzir para mim, mas para ele também. Então ele precisa de uma capacidade produtiva já num certo estágio de desenvolvimento. O escravo, ele era um objeto na mão do seu senhor. Depois tivemos o feudalismo, e aí você tem o servo, né, que de novo ele é um objeto na mão do seu senhor, né, mas agora já um pouco diferente do escravo. E finalmente chegamos na sociedade capitalista, onde, em tese, né, essas formas pretéritas, né, anteriores de trabalho, elas desapareceriam, né? Elas cederiam lugar ao trabalho agora livre, chamado livre. Livre por quê? Porque esse trabalhador agora, o seu senhor não tem mais nenhuma responsabilidade sobre esse trabalhador, a não ser ali naquele momento do trabalho, né, enquanto ele é uma ferramenta no processo produtivo. E é livre também, porque em tese é ele que se coloca no mercado de trabalho e ele escolhe, aspas, né, escolhe, não, vou trabalhar para esse patrão, não, vou trabalhar para aquele. Mas a gente sabe que não é isso, né? O trabalhador trabalha para aquele que ofereceu o trabalho para ele, né? Essa é a figura típica do trabalhador, dessa nossa era, né, desse mundo moderno, né, que vai começar lá na Revolução Industrial e que se estende até nossos dias, né? Mas não é a única forma de trabalho, né? Então a gente vai perceber que o chamado trabalho escravo, né, ele não se extinguiu, né, com a Revolução Industrial, né? As próprias condições de trabalho, né, descritas não só por Marx, mas por muitos pesquisadores, intelectuais da época, né, do século XIX, vão relatar, né, e mostrar o quão eram degradantes as condições de trabalho nas fábricas, né, desse processo de início de Revolução Industrial, né? E que se hoje a gente fosse classificá-la, seguramente, segundo a legislação brasileira, a gente diria que se trata de trabalho, formas de trabalho análogas ao trabalho escravo, sem nenhuma dúvida, né? Bom, com o passar do tempo, né, evidentemente que essa classe trabalhadora, né, ela foi conseguindo impor alguns limites nessa exploração capitalista, né? Surgiram as primeiras greves, né, os primeiros sindicatos, a organização dessa massa trabalhadora, né, e conseguiram impor alguns limites, né, nesse processo de exploração. Eu digo alguns, né, porque em muitos lugares onde você tem trabalhadores e trabalhadoras, né, menos protegidos, né, mais vulneráveis, menos organizados, né, essa exploração continuou atroz.